Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 8 de março de 2024, falaremos sobre e-commerce. A gente vai comentar sobre lucro na Shopee, operação no Brasil, e também a expansão do mercado pago, braço financeiro do Mercado Livre. Vamos falar sobre o mercado automotivo, um investimento gigantesco da Stellantis e também os veículos híbridos dentro da sua estratégia e também investimento quase tão gigantesco da Toyota e aí as estratégias de negociação. Por fim, a gente vai fazer a discussão do BTC Journal falando sobre grandes empresas versus startups. Será que eu devo trocar um cargo numa grande empresa por uma startup? É sobre isso que a gente vai falar na discussão. E para me acompanhar em todas essas notícias, eu estou aqui com o nosso instrutor de finanças corporativas, business modeling, Guilherme Goraeb. Gui, muito bem-vindo de volta. Olá, Habib, olá, ouvintes, espectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez. Estamos só nós dois, né? Com o seu Yuri viajando por aí. Yuri, estamos com saudade. Volte aqui para o Journal. Bora lá, que hoje temos notícias interessantes para comentar. Pois é, para você que gosta das análises do Yuri também, não se preocupe, ele não sumiu, viu, pessoal? Ele está com algumas atividades profissionais aí encavaladas, mas ele me prometeu que ele volta na semana que vem, hein? Então, Yuri, ó só, tô colocando você na forquilha. Mentira, ele não prometeu, viu, pessoal? Mas ele disse que vai tentar o melhor possível para voltar já na semana que vem, tá? Então, fiquem tranquilos, a gente vai aqui cobrir algumas notícias enquanto o Yuri está no seu descanso sacanagem, né? Tá trabalhando pra caramba. Mas vamos lá, a gente tem bastante coisa aqui. Enquanto isso, enquanto a gente está aqui gravando, o General Business Program, nosso curso de negócios, está rolando e bombando, né? Então eu tô aqui com a turma 112 do GBP e a turma tá insano, o pessoal tá muito bem, super participativo, as aulas de negociação estão rolando pra caramba. Em breve a gente vai começar aí a parte de finanças corporativas, estratégia, marketing, para o pessoal realmente dar um bom desenvolvimento. E a gente está com inscrições abertas para o nosso curso de Excel Modelagem e VBA, o Excel Plus Business Program. São 40 horas de curso, é bem intenso, é o melhor curso de Excel e modelagem do país, hein, pessoal? O Gui aqui, que manja muito de Excel, também ministra aulas nesse curso, sabe da qualidade desse curso e se você tem interesse em se desenvolver com a gente nesse tipo de ferramenta, se inscreve. O link está aqui embaixo na descrição, seja no YouTube, no Spotify, na Apple, onde quer que você esteja acompanhando esse conteúdo, você vai encontrar o link para acessar nosso site btcompany.com.br. E também segue nosso Instagram, que o time de marketing agradece bastante, @instabtcompany. Também estamos no TikTok, hein, pessoal? Até porque a gente precisa falar sobre a primeira notícia. Aqui a gente vai falar de e-commerce, né? Então as redes sociais aí elas ajudam muito a gente a fortalecer o e-commerce, mas a gente tem que falar sobre algumas notícias especificamente, aí não falando de redes sociais, mas falando do e-commerce propriamente dito. Neofeed, dona da Shopee, entrega primeiro lucro anual desde o IPO, com o Brasil bem na foto. Gui, eu não sou usuário da Shopee, a gente falou sobre isso no nosso alinhamento aqui, mas a Shopee ganhou uma relevância muito grande no Brasil. Primeiro, através das redes sociais, o TikTok contribuiu muito para essa expansão da Shopee, com memes, com influenciadores e com muito dinheiro jogado ali para marketing, também no Instagram, mas também a Shopee ficou famosa aqui no Brasil nas discussões sobre isenção de impostos para compras abaixo de US$ 50. De qualquer forma, parece que no mundo o negócio tem ido muito bem. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa notícia. Pois é, Habib, parece que tem muita gente fazendo comprinha na Shopee aí, que o resultado tá crescente. A empresa controladora da Shopee, ela se chama Sea,
né? E ela divulgou seus resultados. Ela tem sua sede em Singapura e além da Shopee, ela tem outros dois negócios, tá? Um de entretenimento digital com a Garena e outro de serviço financeiro através da SeaMoney. A Shopee é o maior negócio da empresa e é um negócio que tem crescido mais também. É, em 2023, a Shopee fechou com um GMV, né, um Gross Merchandise Value, um volume transacionado de 78,5 bilhões de dólares. Inclusive, toda vez que a gente falar em número aqui em relação a CIA, Shopee, é em dólar, tá? Então, 78,5 bi de dólar. Isso representa um crescimento de 6,8, quase 7% em relação ao ano anterior. A receita ficou em 9 bilhões, um crescimento de 23%. Então, GMV crescendo 7, receita crescendo 23, isso indica que a empresa tem conseguido cumprir com um dos seus objetivos, que era aumentar o take rate, ou seja, aumentar o percentual que ela morde do volume transacionado e que vira receita para ela. Em 2023, esse percentual ficou em 11,5%. No ano anterior, ele era um pouco menos de 10%, ou seja, ela conseguiu aumentar aí mais de 1,6 pontos percentuais, mais de cerca ali de 16% do que era o take rate ali percentualmente. Então, um incremento bem interessante que, sem dúvida, ajudou ela com a expansão de margem e com o lucro que ela atingiu nesse ano. A receita total da empresa ficou em 13,1 bilhões. Então, lembrando, né, a receita da Shopee ficou em 9, somando os outros negócios, 13,1. Isso representa um crescimento de 4,9 contra o ano anterior também. O lucro bruto ficou em 5,8 bilhões, um crescimento de 12,5. Então, aqui de novo, lucro bruto crescendo mais do que a receita, eles estão conseguindo melhorar a margem. Como destaca a própria matéria da Neofeed, eles finalmente conseguiram reportar lucro. Eles reverteram o resultado negativo em 2022, que tinha ficado em 1,7 bilhão de prejuízo, e apresentaram um lucro líquido modesto, né? 163 milhões, mas já é um lucro, né? Uma pequena margem aí de 1,2%. Um bom indicador é que a empresa conseguiu gerar caixa também, né? Ela gerou 1,6 bilhão, para ser mais exato, e terminou o ano com uma posição de 8,5 bilhões de dólares. Nada mal, né? Um ponto curioso que eu encontrei, né, foi que analisando o balanço deles, boa parte desse recurso ele está em investimentos de longo prazo, né? Quando a gente olha lá o resultado, isso a gente vê no nosso curso, a gente tem o que é o circulante, o não circulante, né? E o que está no longo prazo, ele está em prazos acima de 12 meses, né? A gente fala dos investimentos não circulantes. E é curioso, né? Você manter um balanço de caixa em títulos que são longos. Geralmente você quer ter liquidez naquilo. Senão faria sentido eles distribuírem, faria sentido eles aplicarem esse recurso, né? Então, e eles não dão muito detalhe sobre no que está investido, né? Na verdade, não tem nenhuma nota explicativa nesse resultado que eles divulgaram, que inclusive não é auditado, né? Então dá para a gente saber se tem algum risco ali que eles estão correndo com essas aplicações, com esse investimento, seja um risco de câmbio, de juro, de alguma empresa, o que quer que seja. Bom, foram 7 anos desde o IPO para registrar o primeiro lucro. Para esse ano de 2024, a direção da empresa projeta continuidade dos bons resultados, né, com continuação do crescimento de GMV aqui agora próximo ali dos seus 20%. Eles continuam projetando um crescimento do EBITDA, um EBITDA positivo e também uma lucratividade. Eles querem dar lucro esse ano. No último mês, a ação já subiu 40%. Então, um belo investimento, né? Só falta subir mais 500% com base na cotação atual para chegar perto da sua máxima histórica lá no final, que ela atingiu, né? Lá no final de 2021. Bom, Habib, você já falou que não está fazendo compra na Shopee, não está ajudando nossos colegas aí de Singapura. Você está fazendo compra em qual marketplace, então? É o dos Hermanos? Pois é, pois é. Eu ainda não usei a Shopee, talvez, Gui, porque eu não precisei de algum componente ou, sei lá, algum produto que é mais comum de se encontrar na Shopee, pelo menos
com as pessoas que usam e que estão muito felizes com o uso da Shopee, que acabam comprando algumas coisas específicas ali dentro. Eu acabo não precisando dessas coisas, pelo menos que eles encontraram, apesar de que eu sei que tem tudo lá, tá? Lá tem cerca, tem componentes de instrumentos musicais que você não encontra em lugar nenhum, tem uma série de coisas bem específicas que eu acabei não precisando ainda um dia, porventura, vou precisar. Mas enquanto isso, eu sou muito bem atendido pelos hermanos do Mercado Livre, que é um e-commerce que eu gosto bastante, tá? E ó, não tem nenhuma propaganda, viu, pessoal? Eu não ganho nenhum centavo para falar bem do Mercado Livre, eu sou bem atendido. Na Amazon também sou, em várias lojas, principalmente na locadora do seu Ricardo, eu também sou muito bem atendido. Porém, acho que vale a pena ressaltar, até porque o tema da segunda notícia está relacionado ao Mercado Livre, mais especificamente ao braço financeiro do Mercado Livre. A notícia do Brasil Journal: Mercado Pago aumenta a remuneração da conta digital, trocando custo de funding por crescimento. Gui, também queria ouvir um pouco de você sobre essa notícia, expectativas do Mercado Pago, o que ele tem feito para atrair o público que hoje é bombardeado de propaganda de bancos digitais. Muito bom, Habib. Vamos lá. Primeiro, acho que queria contextualizar um pouquinho aqui, falando sobre o Mercado Livre, né? O Mercado Pago, afinal de contas, é uma empresa que nasceu do Mercado Livre, que faz parte do grupo do Mercado Livre. Então, cabe a gente lembrar quem que é o Mercado Livre, né? O Mercado Livre é a empresa mais valiosa da Argentina, dos nossos irmãos aqui, e costuma ficar ali no top 5, top 10 das empresas mais valiosas da América Latina, junto das nossas campeãs aqui do Brasil, né? Petrobras, Vale, Itaú, próprio Nubank, né, tem figurado aí no top 10 também. Bom, pegando como referência dia 6 de março de 2024, só para a gente ter uma ideia, né, o Mercado Livre estava avaliado em 77 bilhões de dólares. Então, não é uma empresa pequena. Quem, inclusive, já teve a oportunidade de ir no escritório do Mercado Livre lá em São Paulo, na verdade em Osasco, né? Sabe, consegue ter um pouco da noção ali da magnitude, como é uma empresa super grande, se pensar que é só o escritório do Brasil ali, né? Bom, e eles têm inclusive capital aberto nos Estados Unidos. Bom, agora falando um pouquinho mais do Mercado Pago, né? O Mercado Pago ele nasceu ali para processar as transações do Mercado Livre e foi crescendo e é muito mais do que um mero processador de pagamentos ou uma empresa de maquininha de cartão hoje, né? O Mercado Pago ele acaba atuando como um banco e sendo um banco eles ganham dinheiro concedendo crédito, né? Cobrando por esse crédito mais do que o que ele custa para o banco. A mudança que eles implementaram, que foi noticiada aqui, é que eles passaram já está valendo a remunerar o saldo em conta no Mercado Pago a 105% do CDI. Segundo a matéria, com isso, o Mercado Pago vai se tornar o banco digital com a maior remuneração em conta corrente. Então, se você, assim como eu, né, acaba deixando algum dinheiro parado na conta ali ao longo do mês, né, porque recebe o salário um dia e você tem que pagar a conta no outro, o dinheiro fica ali parado, esse dinheiro que está parado está rendendo alguma coisa e no Mercado Pago agora ele vai render mais do que no Nubank, no C6, no PicPay ou qualquer outra opção. Ou seja, você tem um belo incentivo para movimentar esses recursos no dia a dia para a conta do Mercado Pago. E já que o dinheiro vai estar lá, fazer pagamentos também através do banco, né? Um dos objetivos do banco com isso é multiplicar o saldo de depósitos que ele vai ter, trazendo mais recursos que, por sua vez, vão poder ser concedidos via crédito, inclusive através de cartões de crédito. O principal desafio, no entanto, que o banco está querendo atacar com isso é conseguir que os clientes usem mais o Mercado Pago, que eles tornem o Mercado Pago o seu banco principal, o seu banco, né, eles falam que é conseguir a principalidade dos consumidores, né? É ter aquele banco como o número um para o cliente, né? Quem tá aqui com a gente há um pouco mais de tempo, né, vai lembrar que antigamente não era tão fácil assim abrir conta em banco, né? Eu lembro quando eu abri minha conta, quando eu entrei na Poli, eu fui lá tinha a Avenida dos Bancos, né, que era lá na USP, um monte de agência uma do lado da outra, você tinha que ir, e aí você tinha que levar um monte de documento, tinha que demorava, tinha que chegar coisa em casa, né, o correspondência com cartão, não sei o quê, tinha que tirar xerox, tinha que, enfim,
era mais difícil abrir conta antigamente, né? E custava também, tinha a cesta de serviços, não era. O pessoal escondia, né, que tinha uma cesta que era de graça. Você acabava pagando alguma coisa ali no mês a mês para o banco. Hoje é muito mais fácil, né? Você baixa o aplicativo do banco, tira foto do documento da sua cara, você segurando o documento, não sei o quê. É muito simples abrir conta e não custa nada abrir conta. Então, o cliente passou a ser correntista de um monte de banco. O que é a dificuldade para o banco agora? Não é que ele tenha o cliente só como um cliente, só como uma pessoa que tenha conta aberta no banco, mas sim que ele tenha o cliente atuando, que ele tenha um cliente ativo, que ele tenha o cliente fazendo negócio com o banco, né? Usando cartão de crédito, tomando crédito para comprar um carro, para comprar uma casa, né? Então, esse é o grande desafio, não só do Mercado Pago, mas de todos os bancos, né? E o Mercado Pago aqui, para conseguir crescer como banco, eu acredito que ele não vai conseguir fazer isso sem acabar entrando em crédito de volume maior, né? Em mercados de crédito que são mais relevantes, como o mercado para automóveis, como o mercado de crédito imobiliário, que, diga-se de passagem, é um dos desafios de outros bancos digitais também, como o próprio Nubank, né, que tem muito sucesso com cartão de crédito, mas que não é um banco tão utilizado ainda para fazer crédito imobiliário, por exemplo. Eles até dei uma explorada aqui no app para entender um pouquinho mais, vi que eles têm ali a opção de cartão de crédito, não parece que eles têm uma grande carteira com várias opções de cartão, como outros bancos têm, né? O Itaú, o Santander, bancos mais tradicionais têm muitas opções de cartão de crédito, tanto para público de média, baixa, alta renda, para todo mundo que você puder imaginar. Alguns pontos que eu peguei ali olhando pelo app, né? Olhando ali as letras miúdas, né? E que me fizeram desconfiar ali que a matéria até pudesse ser conteúdo patrocinado, né? É que esse rendimento ele não é válido para todo mundo e para qualquer saldo que você colocar lá, e ele nem tem prazo, né? Você precisa, no mínimo, colocar R$ 1.000 na sua conta do Mercado Pago. Se você não atingir R$ 1.000, ele vai render só os 100% do CDI. Se você atingir R$ 1.000, ele vai passar a render 105 do CDI até o limite de R$ 50.000. Se você está lá querendo movimentar os seus milhões e jogar tudo no Mercado Pago, só os primeiros 50 mil que vão render 105 do CDI, o restante vai acabar rendendo 100%, o que aí não vai tornar o Mercado Pago a melhor opção para quem tem um saldo maior, né? E o Mercado Pago pode ainda, a qualquer momento, acabar com essa ação e voltar o rendimento total do saldo para 100% do CDI. O que também aqui é algo comum de ver nessas carteiras digitais, esses bancos digitais, eles acabam brincando com essa remuneração, com um vai e vem, e você precisa ficar atento para ver o que está remunerando melhor naquele momento, para colocar o seu saldo ali, né? Bom, então pode não ser assim as mil maravilhas, mas eu achei que é uma opção interessante. Inclusive, dando uma olhada ali no próprio aplicativo do Mercado Pago, eu vi que tem opções de, por exemplo, CDB com 110 do CDI, com boa liquidez, com garantia do FGC. Então, parece que o Mercado Pago está trazendo algumas opções interessantes. E eu fiquei inclinado a explorar mais essa alternativa, viu, Habib? Você ficou convencido com a mudança? Eu imagino que o Mercado Pago também não seja o seu banco principal, apesar de você ser um fã aí do Mercado Livre. Tá a fim de. Ficou curioso o suficiente para explorar ou ainda não? Olha, Gui, é o seguinte, pensando nos benefícios oferecidos em relação a dinheiro em conta corrente, eu vou ser sincero para você. Eu não ligo muito se o banco está pagando 100% ou 105%, principalmente numa faixa restrita de valores. Porque isso vai me trazer, eventualmente, um trabalho adicional para um benefício financeiro muito baixo. Tá? Então, eu acabo usando a regra de Pareto aí para poder isentar alguns trabalhos adicionais. Mas é a divisão, né, ou a empresa dentro do grupo, que está crescendo muito. E não é só isso, né? Além dos produtos financeiros, tem a possibilidade de comprar criptoativos, tem assinaturas, tem pagamento de contas, tem crédito, tem uma série de produtos que transformam de fato o Mercado Pago num banco. Eu não sei se eu vou migrar, mas eu conheço o André Chaves, que é o novo head do Mercado Pago no Brasil. É um amigo, né, e é uma pessoa extremamente competente. Eu acredito que vai levar aí esse modelo de forma bem sucedida nessa expansão que eles estão prevendo.
Então, já passou do tempo em que o Mercado Livre e o Mercado Pago eram plataformas, com baixa credibilidade. Isso não acontece mais. Isso foi uma lenda, aconteceu, teve uma percepção por um tempo, hoje em dia não é mais assim. Assim como a Shopee, que a gente falou agora, né, algumas pessoas têm ainda uma percepção de que é um lugar que você vai ser sabonetado, que vai dar algum problema ali, e não é o que acontece. O Mercado Livre já passou desse teste há muito tempo, o Mercado Pago também. Eu acho que é uma dor grande para as fintechs, viu, Gui? Porque eles estão agressivos nessa captura e tem uma base grande de usuários do Mercado Livre para poder conquistar com mimos e tal. Então eu vou esperar os próximos mimos, viu? Eu gosto do Mercado Livre, tem uma assinatura lá. Eu quero mais mimos. Se eu tiver mais mimos, viu, André? Eu quero mimos. Então, tragam mimos que eventualmente eu saio do bancão e vou para o Mercado Pago. Bom, isso acho que em relação ao tema de e-commerce, né, e paralelos aqui que a gente trouxe. E a gente vai falar agora sobre o mercado automotivo e as estratégias de eletrificação e hibridização, neologismo talvez, mas antes da gente falar sobre isso, eu preciso falar sobre sustentabilidade, né, que o tema vai envolver sustentabilidade, mas no mercado de moda. E aqui eu tô com a minha tech t-shirt da Insider Store, e eu gosto de usar os produtos da Insider, não só porque eles têm uma boa qualidade, né? Então a qualidade, o conforto térmico, é um produto gostoso de usar, vai bem num tempo mais quente, vai bem num tempo mais frio. É um produto que não precisa passar, então me economiza um tempo aí de cuidar da casa, onde eu não preciso passar, eu coloco a camiseta e ela desamassa no corpo, mas também porque é um produto que tem um apelo sustentável por dois motivos. O primeiro é o processo de produção, que usa 4 vezes menos água do que uma camiseta de algodão comum. Então tem esse aspecto, questão de pegada de carbono, consumo de água, etc. Mas não só isso. É um produto atemporal. Ele não vai embora com a moda que passou. Ele é um produto que você pode usar sempre. E aí a gente consegue aí estabelecer a sustentabilidade através de compras sustentáveis, né? Não precisa ficar comprando roupa o tempo inteiro, um armário lotado de roupa, né? Eu consigo ter aqui 2 folhas de armário, nem lotadas estão, com tudo o que eu tenho para me vestir, e a Insider me ajuda muito nesse objetivo minimalista que eu tenho de consumo sustentável, principalmente relacionado à moda. E se você quiser um descontão na Insider, você pode usar o nosso cupom BTC12 e aproveitar essa semana, que é a semana do consumidor. Então aproveita lá que os descontos subiram à beça, beleza? O link está aqui embaixo na descrição, o cupom também está aqui embaixo. Então, se quiser começar a se desenvolver numa vestimenta um pouco mais sustentável, a Insider é um bom caminho para você. Agora vamos seguir, Gui. Tem algumas notícias, essas aqui eu vou comentar do mercado automotivo. A primeira é do valor econômico, e o título é Stellantis aposta no híbrido para tornar a eletrificação acessível à classe média. O maior investimento de uma indústria automotiva na história aqui no Brasil. Esse é o peso do anúncio da Stellantis, que promete colocar 30 bilhões de reais com B de bastante dinheiro até 2030. E o foco é descarbonização, como diz o título da notícia. O Brasil se tornou meio que o queridinho da indústria automotiva, que visa a descarbonização por causa do etanol, um combustível derivado de fonte renovável, a cana-de-açúcar, cuja plantação captura o CO2 emitido na combustão. Claro, tem perdas dentro do próprio processo de combustão, você tem a questão das terras, monocultura, queimadas e tal, mas é um combustível muito mais limpo, não só na questão do ciclo de carbono, mas também em outros aspectos do que a gasolina ou diesel. A questão é que eletrificar 100% o veículo é um desafio de escala. A BYD e a GWM, né, montadoras chinesas, começaram a crescer bastante no ano passado aqui no Brasil, mostraram que existe sim um nicho para veículos 100% elétricos, mas não é a maior parte do volume. Isso devido tanto ao preço como à infraestrutura de carregamento. O apelo ambiental, né, a redução das emissões, é o grande objetivo por trás da eletrificação. Mas vamos lá, se o etanol é limpo, por que não utilizar o etanol também, certo?
É nessa linha que a Stellantis está fazendo um investimento, esse investimento gigantesco. E aqui a gente está falando de uma das maiores montadoras do mundo. A Stellantis, ela contempla as marcas Fiat, Citroën, Peugeot, Ram, Jeep, Maserati, dentre outras. Então é um grande conglomerado e eles veem no Brasil um mercado muito promissor. E qual que é o foco do investimento? É em uma plataforma que eles chamaram de Biohybrid, né, o Biohybrid. Na verdade, são quatro conjuntos. Um conjunto que eles chamam de híbrido leve, em que o motor elétrico dá uma ajudinha no motor a combustão. O híbrido convencional, que funciona só no elétrico ali em baixas velocidades, e é o motor que alimenta, por exemplo, a Toyota, que é a próxima notícia, o Corolla, né, Corolla Cross, etc. Tem o híbrido plug-in, onde você carrega na tomada também, além do motor a combustão, e o 100% elétrico, que vai ser para uma parte menor ali da frota. Esses motores, eles começarão a alimentar as plataformas presentes no Brasil e as novas também. Eles não falaram quais os veículos que vão receber essas plataformas inicialmente, mas eu vou fazer um exercício de evidência aqui para ficar gravado e eu quero ver se eu acerto depois, hein? Vai começar com Jeep Renegade, Jeep Compass, depois vai para Fiat Fastback e Fiat Pulse, que são ali os SUVs pequenos da marca Fiat, e depois vai para as picapes Fiat Toro e Rampage. Eu tô achando que vai ser nessa ordem, e depois vai para as outras. Eles só anunciaram que serão 40 modelos, é coisa pra caramba para receber esse conjunto. Aí o presidente global da Stellantis, Carlos Tavares, ele disse que a solução que mistura o elétrico com o etanol é muito inteligente. E ele lembra que o carro 100% elétrico tem um custo de produção de 30 a 40% maior, o que faz com que ele seja menos acessível do que a solução híbrida. Ele ainda veio ao Brasil, né, para anunciar o investimento, se sentou com o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, o que me dá a impressão de que talvez a gente possa esperar algum subsídio mais para frente. É o mercado aquecendo novamente, pessoal. A questão é o seguinte: será que o preço dos carros, que hoje está exorbitante, tem espaço para cair, mesmo com a adição de tecnologia? Afinal, se a ideia é se tornar acessível, o preço tem que baixar. Então a gente vai acompanhar e pressionar para que isso aconteça. Agora vamos entender um pouco dos resultados da Stellantis, que explica de forma claríssima o investimento no Brasil. Eles tiveram em 2023 uma receita líquida de 150, quase 150 bilhões de euros. É muito dinheiro, tá? Só que foi uma queda de quase 17% em relação a 2022. Isso no ambiente de aumento de preço. Ou seja, o volume sofreu muito. Se a gente segmenta por região, a América do Norte corresponde a 59% dessa receita e a empresa tem perdido market share na região. Ó, na América do Norte tem a GM com 16% de market share, a Toyota com 14%, a Ford com 13%, a Hyundai com 10% e a Stellantis com 9,6%. Só que ela tem caído ano a ano. Se a gente pega a Europa, por exemplo, na França, que é o maior mercado na Europa, lá 12% da receita da empresa, né? Mas na Europa o market share hoje tem Volkswagen com 24% e a Stellantis com 18,3%, é a segunda, muito melhor posicionada do que nos Estados Unidos, porém está caindo também ano a ano, já nos últimos 3 anos, isso no resultado oficial deles. O Brasil é o terceiro maior mercado da Stellantis, corresponde a 9,2% da receita total da Stellantis e certamente é um mercado com maior potencial. Por isso, eles estão investindo tanto no Brasil. Talvez seja difícil conquistar de novo o market share nas outras regiões. A empresa teve uma margem operacional de 10,6%, margem líquida de 9,5% e é uma grande geradora de caixa. Gerou em 2023 pequenos 18,6 bilhões de euros. Com isso, a gente finaliza a análise sobre a Stellantis. Seguindo no mercado automotivo, vamos falar de Toyota. E essa notícia do Valor Econômico tem o seguinte título: As condições que levaram ao plano bilionário da Toyota. Claro, depois do anúncio de 30 bi da Stellantis, Gui, o anúncio de 11 bi da Toyota, que até então era o maior investimento da história do mercado automotivo aqui no país, ficou meio ofuscado. Mas ainda assim, o mercado deu importância para ele.
Ele foi feito um pouco antes, né? A gente tem um caso interessante de negociação aqui. O CEO Brasil da Toyota, Evandro Maggio, ele comenta sobre 3 condições que ajudaram a empresa a convencer a matriz de investir no Brasil. Tá? Então veio muito investimento da matriz aqui para o Brasil e rolou esse processo de convencimento. A primeira condição é o mercado de veículos híbridos flex. Então, assim como a Stellantis, a Toyota aposta forte na mistura entre eletrificação e etanol. Tá? E aqui a Toyota foi pioneira, né? Ela começou nesse veículo em 2019, agora exporta para mais de 22 países. A principal figura aqui é o Toyota Corolla, e parte do investimento é para ampliar a fábrica de Sorocaba para expandir os motores híbridos flex. Ponto curioso, a fábrica de Indaiatuba, que é a famosa fábrica de produção do Corolla, será desativada e toda a produção vai passar para Sorocaba. Que é uma fábrica que, a propósito, eu conheço, né, já visitei, tive a oportunidade de ir à fábrica de Sorocaba em outra empresa que eu trabalhava antes da BTC. Eles anunciaram que 2 novos veículos vão ser produzidos, não falaram quais são, mas aí a gente vai ao segundo fator, que é fiscal, gente. Teve uma liberação de créditos extraordinários de ICMS em São Paulo de R$ 1 bilhão, que estavam retidos com o governo do estado. O terceiro fator é o incentivo à descarbonização através do programa do governo federal Mover. Então, o programa desenvolve uma série de aspectos jurídicos, benefícios fiscais, etc., com a ideia de trazer segurança jurídica e estabilidade ao setor para privilegiar soluções híbridas flex e também soluções elétricas. A Toyota, ela sempre apostou na solução híbrida, além do hidrogênio verde, claro. A questão é, será que ela escolheu o caminho correto? Porque tem empresas que apostam na eletrificação completa, tem empresas que apostam nas soluções híbridas. O elétrico, se alimentado por fontes renováveis, ele dispensa também a produção de etanol, mas ele segue tendo os problemas de bateria e infraestrutura de recarga, que aí é a questão logística do público e tal. O híbrido flex, ele ainda tem a combustão, um motor menos eficiente e tal, e tem os benefícios do elétrico. Talvez seja mesmo o caminho para o médio prazo. Eu acho que um ponto relevante aqui, eu queria também os comentários do Gui em relação a isso, está relacionado à tecnologia para baterias. E a Toyota tem um famoso estudo que mexeu um pouco com o mercado. Gui, compartilha aí o que a Toyota desenvolveu para mostrar para o mercado que o híbrido é a solução. Boa. Bom, não sei se tem um certo e errado ali, né, na hora de apostar, mas a justificativa aqui da Toyota ao escolher o caminho do híbrido em detrimento do elétrico, né, do EV, do 100% elétrico, é o seguinte, né, é uma regrinha que eles divulgaram que é o 1690. Qual que é a ideia por trás disso, né? É que eles fizeram um estudo olhando a quantidade de lítio e outros metais utilizados para fazer um carro elétrico e viram que essa mesma quantidade é suficiente para fazer 6 híbridos plug-in ou 90 híbridos comuns. E o impacto na redução de emissão de poluentes de 90 híbridos seria 37 vezes maior do que fazer um carro elétrico e manter os outros 89 carros a combustão. Então, esse é o argumento da Toyota aí para apostar nos híbridos, não nos elétricos. Eu acho a experiência do elétrico, né, de direção ali, o torque no começo, algo muito interessante, mas pessoalmente, né, a gente estava comentando aqui mais cedo, eu acho que a demanda por infraestrutura de abastecimento ainda é um desafio grande, assim, que reforça essa tese da Toyota do híbrido, né, assim, que é outro elemento, né? Um elemento é a gente olhar o ciclo de vida do produto, mas tem um impeditivo grande aqui que é a infraestrutura, né? Você tem que ter onde abastecer, né? Eu, por exemplo, moro em prédio, eu não tenho aqui onde eu abastecer, né? Enquanto que no posto é muito fácil, né? Eu vou lá, 10 minutos, abasteci, voltei. Então, acho que esse é um ponto a mais aí. Mas essa é a regrinha da Toyota. Então, 1,60 a 90 parece fazer sentido, né? Assim, é muito mais fácil você ter
pequenas baterias e pequenos ganhos em uma quantidade grande de carros do que ter só pegar um carro, que é o salvador, é o elétrico, enquanto isso o resto do mundo fica poluindo porque você gastou todo o lítio, todos os materiais ali para fazer um super econômico e o resto que se dane. Pois é, Gui. Eu sou engenheiro eletricista de formação, então é claro que eu tenho o meu viés. E ó, a solução que engloba produção de energia sustentável através de sistemas descentralizados, né? Então, sistemas distribuídos, energia solar, energia eólica, eólica offshore, maremotriz, a própria hidrelétrica. Aqui no Brasil, mais de 80% da matriz energética ela é renovável, né? Vem de fontes renováveis, o que inclui também a hidrelétrica, claro que é a maior fonte aqui no Brasil. Essa junção entre a fonte renovável e o veículo elétrico, eu acho ela muito elegante, tá? Do ponto de vista de redução de carbono, né? Enfim, descarbonização. Mas a questão da bateria, ela é uma dor grande, ela é existente e é necessário pensar em soluções alternativas. Por quê? Porque quando a gente pensa nessa solução elegante do veículo elétrico abastecido por fontes renováveis, ainda assim a gente tem uma forte pressão da mineração, que envolve também ciclo de carbono, envolve problemas em microbiomas, envolve questão de fauna e flora, enfim, uso de insumos. Isso acaba afetando tanto a bateria do veículo elétrico, como também, eventualmente, as tecnologias fotovoltaicas, eólicas e tal, mas talvez em um pouco menos de escala. No caso do veículo elétrico, acaba sendo um pouco mais dolorido. A gente está falando aqui de metais raros como níquel, cobalto, lítio. E aí também tem a questão geopolítica, né? Por exemplo, o lítio, né? Boa parte do lítio está presente na Bolívia, e aí você tem questões geopolíticas que podem envolver a retirada desse lítio, a comercialização e etc. Né? Dentre outros países que também produzem bastante, principalmente aqui na América do Sul. O Brasil está entre eles. Então, assim, na minha visão, Gui, não sei se você concorda, né? Mas se não for encontrada uma solução mais sustentável para a produção de bateria, talvez esse estudo da Toyota nos mostra aí que tem um argumento muito forte para o híbrido, né? Isso ainda, Habibi, acho que eu tô lembrando aqui, a Toyota apostava também no hidrogênio em detrimento do elétrico, né? Eventualmente isso volta. Eu acho que teve um desenvolvimento recente sobre isso, né? Tem, não, a Toyota tem vários estudos, inclusive tem um carro de linha que é movido a hidrogênio, que é o Toyota Mirai. Mas é o seguinte, que o hidrogênio verde, né, principalmente, que é o hidrogênio produzido a partir de fontes renováveis, por exemplo, o próprio etanol, né, então você produz o etanol para depois produzir hidrogênio verde, ele ainda assim funciona com motor elétrico, né? Então o hidrogênio verde, ele é uma alternativa justamente à bateria, tá? Porque ainda vai ser movimentado a um propulsor elétrico, o que eu sou muito fã, porque é um motor que praticamente não tem perda, não tem barulho e traz torque instantâneo, independente da velocidade, enfim, do que quer que seja, tá? O torque, ele é o máximo em qualquer situação dentro daquele motor. Então ele é muito mais eficiente do que o motor a combustão. O hidrogênio verde, ele tem ainda a sua a, a sua a sua curva de crescimento ainda, né, a ser desenvolvida, porque precisa entrar na infraestrutura de distribuição dos postos, etc. O povo precisa entender um pouco mais sobre a segurança de trabalhar com hidrogênio, mas é também uma alternativa. Inclusive, Gui, é uma alternativa muito forte para veículos pesados, para caminhões, né? Enfim, implementos rodoviários, etc. É uma solução também elegante que a Toyota aposta bem. Para os veículos de passeio, enfim, talvez entre também, mas me parece que o etanol é uma solução interessante na questão da descarbonização. Mas o hidrogênio aí já é uma aposta um pouco mais para o futuro, né? Que a Toyota também faz.
Então, já é um ponto bem relevante. Bom, vamos seguir para a nossa discussão do episódio de hoje? Então, partir para a próxima notícia: valor econômico. Devo trocar uma grande empresa por uma startup? Gui, é o seguinte, queria que você comentasse um pouco sobre o que escreveu a colunista e depois passasse os seus pontos da sua visão e experiência de ter feito esse tipo de movimentação. Boa. Ambos fizemos, né, essa movimentação. Precisa trazer alguém aqui que saiu de startup e foi trabalhar numa empresa multinacional para falar também. Mas vamos lá, assim, primeiro ponto é a Carolina Utimura, que escreveu a reportagem, acredito que ela trouxe ótimos pontos. Ela fala sobre a importância de considerar os seus valores, os seus objetivos pessoais, de conversar com pessoas que atuam na empresa onde você está considerando a posição, de se preparar financeiramente para fazer uma movimentação como essa, ou seja, ter uma reserva financeira caso a movimentação não dê certo e você tenha que procurar algo diferente depois. Inclusive, acho que isso vale para a vida, né? É bom você ter uma reserva financeira porque surpresas podem acontecer independente de estar mudando de emprego ou não. Por fim, é importante lembrar que decisões de carreira, assim como tantas decisões da nossa vida, elas não têm certo e errado, cada escolha é uma renúncia e não tem como ter tudo que a gente quer, né? Dito isso, acho que vale explorar algumas diferenças entre trabalhar em organizações com tamanhos tão diferentes assim, né? Eu passei por isso, o Habib passou por isso, então a gente fala com algum conhecimento de causa. Eu trabalhei em empresas que tinham milhares de funcionários e eu trabalhei em empresas que não tinham 20 pessoas, mesmo contando todos os estagiários, né? Na maior parte dos meus últimos 10 anos foram em empresas entre 50 e 150 pessoas. É diferente? É muito diferente. O que que é diferente? Para começar, uma empresa grande possui muito mais estabilidade do que uma empresa menor, né? Vou aproveitar aqui minha formação em engenharia naval para fazer uma metáfora, né? É como a gente andar num caiaque ou andar num navio transatlântico, né? Quando vem uma onda, o caiaque balança bastante, né? Muito mais do que uma embarcação grande. Da mesma maneira, se você pegar um remo e começar a remar, vai fazer muito mais diferença no caiaque do que vai fazer no navio, né? Você vê isso no dia a dia? Eu percebia isso, tá? A estabilidade de uma empresa grande, ela também costuma significar menos flexibilidade, ela costuma significar processos mais morosos, mais lentos, mais burocracia, menos personalização para cada pessoa, né? Por outro lado, essas empresas também costumam remunerar com salários acima da média, né? Bons benefícios, como um bom plano de saúde, como um bom plano de remuneração variável, de bônus, às vezes uma previdência privada, um negócio que não existe no mundo de startup, né? Então tem vários benefícios que são mais interessantes, né? As empresas menores, elas, por definição, elas possuem menos recursos financeiros. Isso significa que, na média, elas vão estar remunerando menor e vão estar tendo menos benefício, né? Quiçá um plano de saúde, um VR, e é isso aí, né? Quando a gente fala de cargos mais estratégicos, eventualmente isso pode ser compensado pelo famoso stock option, né? Você pode ter participação na empresa como parte da sua remuneração, isso pode ou não valer alguma coisa lá na frente. Para quem é mais júnior, muitas vezes você não tem essa possibilidade, você não tem stock option, e então você vai ter uma remuneração menor, e é isso aí, né? O que que você vai ter de diferente? Você vai ter um ambiente de trabalho que é mais dinâmico, né? Que vai trazer mais possibilidades de você fazer trabalhos diferentes, mais possibilidades de se envolver com coisas novas, com projetos, o que pode significar uma oportunidade de crescimento interessante ali. Tem um potencial aspecto negativo atrelado a isso também, né? Uma empresa pequena, muitas vezes você tem times mais enxutos. Então, se você quer crescer na carreira, você muitas vezes precisa crescer para um cargo de gestão. Lado legal disso, você muito júnior, né, assim, no começo da carreira, vai ter exposição a dores de gestão. Você vai ter exposição a uma visão mais ampla da empresa, caso você queira, numa empresa menor, isso é mais tangível, né? Por outro lado, caso você queira se desenvolver mais pelo lado técnico, isso pode ser difícil numa empresa pequena, né? Em empresas maiores, você tem uma estrutura de carreira em Y mais estruturada, é,
E muitas vezes você tem espaço, né? Você não é só teoricamente você tem a carreira em Y, mas você tem espaço no time para contratar pessoas seniores para atuar como especialista, o que pode ser algo interessante na carreira, né? Caso você não queira se desenvolver para o lado da gestão e queira se desenvolver para o lado técnico, uma empresa maior vai poder acomodar isso melhor na maior parte das vezes, eu acredito. Que você acha, Habib? O que você traz aí de prós e contras dessa movimentação? Bom, acho que você sumarizou muito bem vários aspectos que também eu pude observar na minha experiência, de sair de uma indústria do setor automotivo gigantesca, com milhares de funcionários, com processos bem estabelecidos. Mesmo assim, tinha oportunidade de criar processos, mas muitos bem estabelecidos. E depois ter uma passagem por uma startup de 30 e poucas pessoas, onde tive experiência de gestão, enfim, algumas coisas que você acabou pontuando. Eu vou trazer alguns elementos que vieram da minha experiência também, eu acredito que vale a pena salientar. O primeiro diz respeito à questão de propósito. A palavra propósito, ela às vezes pode ser uma piada, quando a gente fala: "Ah, não, que tal, a gente vai atrás do propósito, tal". Mas o propósito, de forma bem pragmática, diz respeito à missão da empresa, né, a quem ela atende, como ela atende, e a englobar essa empresa que você atua dentro de uma cadeia de valor completa. Essa visão que é a missão, no caso, né, ela é a parte do que a gente chama aí de propósito. E é muito fácil a gente observar as pessoas buscando um caminho de uma startup porque observaram um propósito. A questão é, pelo tamanho enxuto e você está mais próximo da tomada de decisão, é mais fácil você enxergar o propósito, você enxergar a missão da empresa, você enxergar o lugar dela na cadeia de valor. Agora, a empresa grande também tem propósito. Toda empresa tem propósito. O propósito está no produto que ela vende, na forma que ela desenvolve o produto, no cliente que ela atende. São coisas que toda empresa tem. A questão é que é mais difícil ver isso na empresa grande. Por quê? Porque muitas vezes você está imerso nos processos, você está numa parte muito nichada, porque a empresa é muito grande, você está muito distante da gestão. E isso faz com que seja mais difícil enxergar o propósito. Por isso é muito importante você buscar entender o propósito. Eu tive muita sorte, porque o meu primeiro chefe, quando era estagiário, era muito bom, né? Carlos, ó, um grande abraço aí, não sei se está acompanhando os episódios, mas o Carlão, ele me ajudou muito no meu desenvolvimento e me trouxe essa visão essa visão global de indústria, o que me ajudou muito no meu desenvolvimento. Então, ir por causa de um propósito, é importante você ter essa noção do propósito que você atua hoje e sair um pouco do dia a dia, né? Independente da sua função. Pelo menos para entender o que a empresa faz como um todo e a quem ela atende. Beleza. Nisso, eu preciso passar para a discussão sobre fit cultural, que inclusive foi tema do BTC Journal algumas semanas atrás. Uma empresa mais jovem, então quando a gente fala de startup, em geral, a gente está falando de uma empresa fundada mais recentemente do que uma empresa grande, uma multinacional. Essa empresa, ela está mais adaptada, de forma geral, tá, pessoal? Está mais adaptada à cultura emergente das pessoas mais jovens. Geração Z, geração Y, millennials, etc. E o pessoal que está agora nessa nova geração alfa. Então é mais fácil você se adaptar. Aqui a gente está falando de espaços de descompressão, móveis do escritório, dress code adaptado ao pessoal mais jovem, a linguagem utilizada no escritório, políticas de diversidade, dentre outras coisas que têm mais relação cultural com o público mais jovem. Uma empresa mais tradicional muitas vezes vai se esforçar para trazer essas mudanças, mas elas vão ser mais lentas e menos presentes. Então, eventualmente, na questão de bem-estar dentro do escritório, uma startup pode sim ser um ambiente mais acolhedor para quem se sente mais culturalmente imerso. Agora, tem um detalhe, tá, pessoal? Muitas vezes a startup cria esse ambiente cultural legal para fazer com que você jogue o seu videogame a 1 hora da manhã, enquanto você ainda está no escritório nesse horário. Então, esse é um cuidado que tem que ser tomado.
E aí, por fim, é o terceiro ponto que eu queria salientar em relação à remuneração. Na minha experiência, Gui, eu tive um pênalti de 50% na minha remuneração. Isso depois de algum tempo ainda, né? Então, eu ganhava uma determinada remuneração na indústria no início da minha carreira, e essa remuneração foi metade quando eu fui para a startup. E eu entendi a situação, a empresa ainda estava no começo, precisava de investimento, né? Todo mundo recebia pouco, tinha expectativa de longo prazo, de numa eventual venda, você tendo stock options, vai ficar rico, milionário, etc. Mas, pessoal, isso é exceção. A empresa no Brasil, via de regra, quebra, não se torna bem-sucedida. Então, existem importantes exceções. E vocês conhecem as exceções, vocês não conhecem a regra, tá? Mas as exceções vocês estão bem cientes. E aí, o que acontece aqui? A gente adiciona um risco. Esse risco é o risco inerente a esse crescimento acelerado que acaba por fazer muitas empresas quebrarem, algumas poucas prosperarem. Você pode dar sorte de estar numa empresa que prosperou e lá na frente você tem os stock options e ganhar muito dinheiro, ou você pode fazer parte da regra e não ganhar nada na quebra dessa empresa, ou quando ela sofreu um processo de acqui-hiring, enfim, várias coisas que podem acontecer. Agora, pensando no curto prazo, Gui, esse é o ponto que eu queria salientar. A redução da remuneração pode te obrigar a uma mudança de estilo de vida, que você pode suportar por algum tempo. Voltar para a casa dos pais, reduzir os restaurantes, vender o carro, enfim, uma série de questões que envolvem sua vida pessoal. Muita gente está disposta a tomar esse pênalti por algum tempo, mas nem todo mundo está disposto a ter anos de sacrifício e lá na frente ainda ter a possibilidade de não chegar a lugar nenhum. Então, esse é um ponto bem relevante que envolve um altíssimo risco. Qual é o seu apetite a risco? Está disposto ou disposta a passar por isso? Vai ser uma dor muito grande? Ponderar esses aspectos para mim é fundamental. Beleza? Gui, esses são os pontos que eu queria trazer. Então, se você quiser tiver algum complemento, alguma coisa para falar sobre esse tema, manda bala e já aproveita e deixa a sua despedida. Boa. Acho que um ponto interessante para olhar também, Habib, é sobre o eventual desejo de empreender, né? Acho que foi algo muito, um tema quente, né, nos últimos anos. Talvez que no pós-pandemia nem tanto, mas acho que foi algo que a gente ouviu muito sobre empreendedorismo. E para mim é fundamental quando a gente pensa em empreendedorismo você ter experiência com gestão, né? Então, se você quer empreender, atuar numa empresa pequena vai te possibilitar ter essa experiência com gestão mais cedo e, eventualmente, você vai conseguir empreender mais cedo. Não significa que é o único caminho, mas eu entendo que é um caminho que muitas vezes é mais curto, né? Por outro lado, você trabalhar numa empresa grande, você vai ter um ciclo mais longo, né? Você tem mais anos trabalhando até conseguir uma posição de gestão. Ao mesmo tempo, você consegue ter um entendimento da indústria mais profundo, trabalhando, né, por uma, duas décadas. E com isso você também consegue empreender e ter sucesso. Então, são caminhos diferentes aí que podem chegar no mesmo lugar, no mesmo objetivo de empreender. Acho que vale até lembrar que muitos empreendedores de sucesso o fazem em uma idade mais avançada e depois de já ter um conhecimento consolidado da indústria, que isso está mais próximo da regra, né, como você comentou, do que as exceções que a gente vê da galera empreendendo dentro da faculdade, como Zuckerberg e sei lá qual outra exceção que a gente pode citar aqui, né? A regra é você juntar muito conhecimento antes de empreender, e isso pode ser feito, enfim, com qualquer um dos dois caminhos, tanto empresa pequena quanto empresa grande, depois de um bom tempo trabalhando e entendendo sobre o problema, entendendo sobre a indústria. Bom, dito isso, acho que a gente fica, eu pelo menos fico aberto aqui para quem quiser trocar uma ideia sobre empresas maiores, empresas menores. É como eu falo aí para os nossos alunos do curso. A gente daqui a pouco, inclusive, eu vou estar dando aula aí para o curso da BTC.
A gente tem alguma experiência, né, trabalhando em empresas grandes, empresas pequenas, cheguei a trabalhar no mercado financeiro. Quem quiser trocar uma ideia sobre isso, fica à vontade para mandar uma mensagem e a gente bate um papo. E com isso eu encerro aqui minha participação nesse BTC Journal, Habib. Um prazer estar aqui contigo. Bom final de semana aí para aproveitando. E aliás, bom dia aí, né? A gente está próximo aí do Dia das Mulheres, vale a pena deixar um alô aí para as nossas insubstituíveis e tão importantes mulheres aí. E fica um abraço para todo mundo. Valeu, gente. Até a próxima. Muito obrigado, Gui. Eu comentei com você no começo, eu fico um pouco chateado da gente não ter uma representante mulher aqui no BTC Journal. A gente já teve em muitos episódios, Camila, Maiara, Roberta, a gente já teve algumas pessoas nos ajudando aqui, mas infelizmente hoje elas estão com a agenda excessivamente lotada, né? Mas fica aqui o desejo aí de mais equidade, igualdade e oportunidades para todas as mulheres que a gente sabe que sempre tiveram um pouco mais de dificuldade, né? Então, fica o desejo aí de um excelente Dia da Mulher e só fazendo uma quebrada rápida, né? A gente já teve uma reclamação, uma pessoa ao longo da história do BTC Journal que reclamou pelo fato de eu falar bem-vinda no início do episódio. Então, eu queria mandar um abraço para essa pessoa e falar que eu vou continuar falando bem-vinda no início do episódio, né? E sendo repetitivo, né? No meu início, porque eu faço questão e quem fala aqui sou eu e eu decido o que eu falo, né? Muito obrigado pela atenção, Gui. Obrigado de novo pela participação, sempre excelente. E obrigado você por nos acompanhar até agora, pela paciência. E nos vemos no próximo episódio na semana que vem. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.